Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1 e do versículo 6 até o versículo 8. Então, proclamando a palavra de Deus, hoje nós temos, assim, o mover de Deus diante da compaixão pelo povo que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pede, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça dai. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Senhor vai em encontro do nosso coração. O nosso Senhor envia também os seus discípulos para irem diante da missão, para ir atrás daquelas ovelhas perdidas. Então, aqui está para nós que o nosso Deus não desiste de ninguém. O viciado, o drogado, aquele que roubou, aquele que matou, aquele, independente do pecado, ele não desiste de nós. Ele deu a vida por todos, não foi somente para aqueles que estavam seguindo a palavra de Deus, não é porque aqueles que estavam lendo, para aqueles que liam, mas eram hipócritas, não, ele deu a vida por todos nós. Então, todos nós somos filhos amados de Deus e somos convidados a fazer parte do reino de Deus. Aí, irmão, quando nós somos convidados a fazer parte do reino de Deus e identificamos um Deus que nos ama e que cuida de nós e que Ele quer nos curar, que Ele quer nos libertar, mas Ele precisa da sua decisão, precisa do seu sim. E quando isso acontece, irmão, é quando essa ovelhinha está perdida. Infelizmente, tem pessoas que vão para Deus diante da dor, diante de uma provação, diante de uma situação difícil. E Deus, Ele permite isso por causa da dureza do nosso coração. Quantas pessoas, pela dureza do coração, vai viver o seu momento de estar perdido. Mas quando ela identifica a necessidade do seu pastor, que é o nosso Senhor Jesus, o único intermediador, e Ele nos deixa essa graça na Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, para que eu e você se identifique com o pastor, que Ele é a cabeça, nosso Senhor Jesus, deixando os seus designados pela sua mão, pela sua oração. Nós vemos que Pedro, todos eles, antes acabamos de ver no Café com Jesus, foram orado a Deus por nosso Senhor Jesus, para que a graça aconteça diante do desígnio de Deus para Jesus. E Ele foi obediente até a morte por nós, deixando a igreja, para que eu e você não confunda os pastores, que dizem que Deus fala isso, mas não fala. Então todos os nossos sacerdotes estão ligados lá à origem. Você pode largar, você olhando a história da igreja, dentro da história. Irmãos, presta atenção, tem história da ciência e história do depósito da fé, que está lá em Roma, lá onde está o Papa, lá tem a livraria católica, lá tem o depósito da fé, os pergaminhos que foram escritos à mão, no couro de carneiro, está lá do Evangelho, das cartas, foram levados de jumentinho, guardado lá, foram mandados buscar pelo bispo, pelo Papa, e foram recolhidos para que eu e você não tenha dúvida, meus irmãos, aonde eu estou pisando. Por isso que muitos protestantes, eles fazem a teologia baseado na ciência, baseado no que eles veem da história, num contexto geral que eu falo do mundo. Não, nós temos que olhar para o contexto dentro da igreja
E é isso que Cristo deixa para nós, essa orientação. E agora eu vou ler um contexto dentro da orientação da igreja, dentro da orientação dos nossos pastores, que são o Papa, o Bispo, os padres, os sacerdotes, tudo abençoado de mão por mão a chegar até nós. Não foi feito aqui hoje, eu fui lá me convertir, irmãos. Detalhe, a pessoa fala assim, eu conheci Deus, eu me batizei. A partir de hoje, eu sou um homem que conheci Jesus. Não preciso mais ir confessar, viver os sacramentos. Lembre-se que o batismo é uma vez só. E tudo isso está escrito na palavra. Quer dizer então que se você batizou e você foi perdoado dos teus pecados, a partir daquele momento você confessa somente com Deus. Então quer dizer que quando você é batizado, você é perdoado, certo? Então você vai ter que batizar quantas vezes? Se eu cometi o pecado, eu entrei na graça, resolvi mudança de vida e amanhã eu peco de novo. Pecado mortal. Não, vou batizar de novo. Mas como vai batizar de novo? Por isso, irmão, que tudo dentro da igreja católica é perfeito. É a obra divina, é a obra de Deus designado por Jesus. E Ele dá ordem aos apóstolos: a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados. E a quem vocês não perdoar o pecado não serão perdoados. Isso aqui, irmãos, nós temos esse direcionamento deixado para nós nessa missão, onde que nós recebemos essa missão vindo de Deus. E que está lá em João 20, no 23. Ele dá essa ordem. Então, querido irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque antes de eu ler aqui o direcionamento da igreja, junto com o diário bíblico que é dos irmãos carmelitas, e eu creio, meus irmãos, que a fonte ligada deles a Jesus vem dos apóstolos. O profeta preanuncia a tribulação. Nós estamos falando da primeira leitura, eles começam ensinando a nós aqui. A primeira leitura está lá em Isaías 30, do 19 até ao 26. O profeta preanuncia a tribulação, mas também nos garante a consolação. E sobre tudo promete-nos um mestre, que nós já conhecemos bem o seu nome, que ensinará com a sua palavra a reta via a percorrer. Jesus anuncia o evangelho e cura os doentes, representa a compaixão de Deus para com uma humanidade cansada e abatida. Irmãos, detalhe, aqui nessa leitura de Isaías vai falar que ele está anunciando para tomar, que não é para seguir os outros deuses de ouro, de bronze. E essas citações aqui, nós temos que saber discernir, que eles adoravam reis da época, faziam reis, e aqueles adoravam pessoas que não estavam seguindo a Deus. Então tome cuidado, para você, agora tem os santos, então quer dizer que toda a igreja católica está condenada. Tome cuidado, olha o que fala a igreja católica, olha o que é a igreja católica, porque tem muitas denominações, seitas, que usam imagens, fazem mal com a imagem, e aí reflete que é a igreja de Cristo, que é a igreja católica. Tome cuidado, antes de você falar que nós católicos somos idólatras, saiba como que é usado uma imagem dentro da igreja católica. Nós usamos a imagem como Cristo disse, como a haste vai ser erguida lá no deserto, na serpente, que Deus mandou fazer a serpente, o Filho do Homem também será erguido. Então está aqui, aqui está a verdade. Nós não estamos aqui idolatrando imagem, nós não somos criancinhas, né, irmãos? Não somos bebês que nós não sabemos distinguir que essa imagem aqui, irmão, não cura ninguém. Mas ela abençoada por um sacerdote, irmão, ela se torna sacra. Uma imagem onde que é abençoada e aqui Satanás não tem vez. Então quando você olha para essa imagem, é como você está lá no deserto. Você olhou para ela, você vai entender o que aconteceu com ela. Quem que está aqui? Jesus. E através dessa imagem, reflete Jesus para você. A luz de Deus cura e liberta de todo mal. Amém. Querido irmão, e assim nós somos dignos de entender. O campo que necessita desta compaixão é grande e poucos são os que dedicam a fazê-la presente. Por isso, o convite de Jesus é a pedirmos à dona da messe por mais trabalhadores. Aqui, irmãos, eu quero dizer a reflexão do nosso lecto divino de hoje. Nós fizemos uma perguntinha, como a gente sempre faz. Diz assim: eu permito ser um instrumento de Deus diante do meu próximo? Porque Ele designa aqui para nós apóstolos, para que eles vão em missão, os discípulos, né? Depois ele coloca mais 72 para ir em missão de anunciar, para curar, para libertar, mas ir atrás dessas ovelhas perdidas. E aí, como que são essas ovelhas perdidas? Elas estavam em Deus? Elas não estavam em Deus?
Ou elas estavam em Deus e se retiraram. Ou essa ovelha tem um coração duro, é raivosa, é ignorante ao extremo. Como agir diante dessas ovelhas? E como que eu vou ser se eu sou batizado dentro da igreja católica, eu já fiz a crisma, eu já fiz os sacramentos, eu sou um enviado também a anunciar dentro da minha casa. Anunciar, ou eu sou a ovelha perdida, que estou perdida, desorientada. O que é uma ovelha perdida? Ela está desorientada do rebanho de Cristo, que é Cristo. Ele é o único intermediador. Então todos nós temos que ser levados ao pé de Jesus. Então presta atenção, irmão. Talvez você pense que você é o pastor que está indo buscar as ovelhas, e você está sendo essa ovelha desorientada. Você tem que seguir adiante da fé, diante do acreditar, diante dos sacramentos, confissão, eucaristia, batismo quando criança, crisma, é o envio ali, é o aquecer do Espírito Santo, que nós recebemos já o Espírito Santo lá quando criança, e está esse mover de nós, somos filhos amados de Deus, e nesse caminhar, nós temos que permitir ser encontrado por Jesus, todos os dias, na palavra de Deus, a orientação correta, o mover de Deus na nossa vida. E tem esses que são aquelas ovelhas rebeldes, né? Que desgarram mesmo do rebanho, e vão longe, e lá fica. Daí o que acontece? Neste momento, eu preciso ter um instrumento de Deus para ir até essa ovelha perdida, para conversar pessoalmente, para levar uma palavra de Deus. Aí vem a perguntinha: eu permito ser um instrumento de Deus diante do meu próximo? Detalhe: como lidar com as ovelhas perdidas? Eu coloquei aqui, irmãos, que diante da tribulação da primeira leitura, Deus nos traz a consolação. Ele não desiste daqueles que se encontram perdidos. Então, nós somos um enviado de Deus. Será que eu desisto daquele que está fazendo mal dentro da minha família, fazendo mal dentro da minha casa? Será que Deus desiste do viciado, do drogado, do abatido, do mal-humorado? Não. Mas como que eu vou lidar? Eu comecei a colocar em oração, pedindo a Deus para ser esse instrumento dele, que de vez em quando, irmãos, bate um desânimo, bate a vontade de abandonar mesmo, porque tem pessoas muito ignorantes, tem pessoas rebeldes que só quer Deus na hora que ele precisa, porque ele não sabe distinguir o amor de Deus no próximo. Porque a pessoa que xinga todo mundo, a pessoa que fala mal de todo mundo, a pessoa que está ali desgarrada de Deus, é uma pessoa totalmente ignorante, uma pessoa totalmente abatida no seu semblante, uma pessoa que precisa da verdade. E essa pessoa, conforme for, é difícil até de você lidar. Então, por isso que essa ovelha desgarrada, a hora que ela sentir o que ela necessita, ela vai pedir. E aí, por que é necessário a gente passar pelo nosso kairos? Você já viu essa palavrinha? O que significa essa palavra kairos? Momento oportuno. Tempo de Deus, momento certo. Eu comecei a rezar por aquelas pessoas que Deus me mostrava que eu precisava ser essa pessoa enviada por Deus para ir até essas pessoas. Porque alguém já foi ao meu encontro, irmãos. Eu fui até um grupo de oração, já foram me levar para o acampamento. Lá eu tive esse encontro, sendo cuidado, depois desgarrei. Quando saí do acampamento, depois tem um período de desgarrei, e Deus foi lá e me levou mais anjos, levou mais instrumentos dele, dentro da renovação. Lá eu abandonei muitos vícios, e eu entendi que a minha unidade é seguir o meu pastor, que é Jesus. E essas pessoas são pessoas que foram ovelhas perdidas, são pessoas que também foram resgatadas, e essas pessoas entenderam que a maior graça delas é seguir Jesus. E foi isso que eu entendi. E isso que eu busco hoje. Por isso que eu leio todos os dias o Evangelho, procuro o ensinamento da igreja. E aí, meu irmão, como lidar com essas ovelhas perdidas? É difícil. Eu coloquei assim, 2 tipos de ovelhas perdidas, né? Aquela ovelha que está passando pelo kairos, mas ela é uma ovelha ruim. E essa ovelha está passando por um momento difícil, arrogante, snob. E aí você não consegue lidar. O que você faz? Reza por ela. Entrega nas mãos de Deus. E detalhe, não se aproxime muito dessas ovelhas. Porque ela precisa passar pelo kairos dela. No momento certo, ela vai pedir. Aí é o momento de você falar: ó, irmão, agora é o momento de você viver a verdade de Deus. Não é só da boca para fora, ficar xingando os outros, tendo inveja. Não, isso é a pessoa invejosa, onde nós vimos. Fala mal dos outros. Toda pessoa invejosa adora falar mal dos outros. Adora achar desculpa para sua pobreza espiritual. Então essa ovelha, você deixa ela quietinha, deixa ela viver, deixa ela passar o kairos. E no momento certo, que você sentir, que é o momento de você falar: opa, tem pessoas que a gente tem que ficar um pouquinho longe, porque senão você se abraça com ela, não se una a Satanás.
Porque Satanás, ele tem um poder muito grande, que é de destruição. Então, se você se une a essas pessoas não querem se unir a Deus, detalhe, eu não tenho que ficar agarrado a elas. Eu tenho que esperar ela, passar pelo caroço dela e vir assim, me ajuda, mas agora você vem para cá. Não é eu que vou para lá. Então, irmãos, essa é uma ovelha que nós temos que ter cuidado. E tem aquela outra ovelha que pede uma oração. Tem aquela outra ovelha que pede ajuda, começa a berrar. Tem aquela outra ovelha que fala, irmão, reza por mim, me ajuda. Aí você vai nessa ovelha, se aproxima dela, coloca no ombro, leva ela até o redil, até Jesus, ela é obediente, ela vai. E ela começa a entender como eu entendi, como o Frei Justo deu testemunho que ele entendeu, como todos os irmãos você vê do Exército São Miguel, e ela entende que o melhor lugar é ela ficar ali. E ela segue o caminho dela, e eu sigo o meu, junto com Jesus. Mas ela tem que aderir Jesus na vida dela. Querido irmão, é as duas ovelhas que eu identifiquei hoje. Mas tem várias ovelhas, vários modos de você lidar. Mas nós vimos hoje, tudo orai antes da missão. Porque você orando, você vai rezar na casa de alguém, com a permissão, lógico, da onde você está, da sua pastoral, do seu movimento, e você vai com discernimento, porque tem pessoas que querem orar para os outros, fala que Deus falou, e aí a pessoa confunde mais, né? Então, eu sempre quando me pede, procuro um diretor espiritual, um padre vai direcionar. Por quê? Porque ele está mais preparado que a gente, irmãos. Nós nos preparamos, nós lutamos sim, mas ele fez 12 anos de preparação. Dentro da teologia, dentro da fé católica, 12 anos de preparação. Então eu acredito que essa pessoa está muito bem instruída por Deus. Mas que a gente possa discernir que essa ovelhinha perdida, ela tem vários jeitos de você lidar. Para que você traga ela para o redil sem ser o teu querer, mas o querer de Deus, e no momento dela, ela tem que vir. Deus não obriga ninguém. Então, se a pessoa quer ir para o inferno, deixa que vá. É o querer dela. Mas não abraça ela para ir para o inferno com ela. Você quer ir para o inferno? Deixa a ovelhinha lá, reza por ela. Fala, filho, filha, vai aonde você querer. Se você quer ir para o inferno, continue nesse caminho. Mas se você quer vir junto com Deus, vamos junto com nós na igreja. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer o que Ele nos pede. Colocando a mão no teu coração, irmão. Hoje nós somos enviados a levar a palavra, a levar os ensinamentos, a levar o amor para aquelas ovelhinhas que querem ser amadas. E aquelas que não querem viver na sua arrogância, nas suas mentiras, nas drogas, nos vícios, na bebedeira, na prostituição, na idolatria, deixai só reze por ela. Porque no momento certo que ela pedir, no kairós dela, que significa o momento oportuno, o tempo de Deus e o momento certo, você não desistiu dela. Mas no momento certo você vai convidar ela para seguir Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine a sua vida e traga muita paz. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo para Nossa Senhora passar diante dessas ovelhinhas desobedientes, dessas ovelhinhas que não querem resgate, dessas ovelhinhas que estão passando por um momento difícil, mas continua ligada à droga, à vício, à prostituição, ao pecado. Tem pessoas que vão em candomblé, tem pessoas que vão em tantos lugares. Tantos lugares procurando outros deuses, né? Mas não entende que o Deus dela é Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo como centro dentro desse lugar, e você tem uma cruz lá, é a igreja de Cristo. Se não tem isso, meu irmão, não tem uma cruz lá com Jesus, e Ele não te levar você aos pés de Jesus para você rezar, para você orar e para você pedir a graça, tem algo errado. E aí, meu irmão, você vai pedir para Deus o quê? Você está pedindo a salvação ou você está pedindo desgraça? Cuidado também dessas ovelhinhas, hein? Que vão para outros redios que pensam que é de Deus, mas são do capeta, são do inferno. Deus que me perdoe. E ainda quer levar os outros ao mesmo redil de Satanás. Então, reduto de Satanás. Que nós saibamos discernir. Por isso, Cristo deixa a igreja. Para que eu e você não tenha dúvidas da sua descendência. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo que a luz do Espírito Santo esteja sobre essas pessoas. Que a luz do Espírito Santo esteja sobre nós também. Que nós não sejamos essas ovelhinhas que queremos tomar o nosso coração rebelde e sairmos de dentro do redil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço.